Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Vamos ver aqui, amados, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, capítulo 11, verso 1 e verso 2, Paulo endereçando a sua igreja. É lindo, amados. Você deve te julgar membro da igreja de Paulo. É muito melhor do que ser membro da igreja de Caifás, de Anás, dos fariseus ou dos saduceus. Paulo era a nata de Deus para o apostolado no seu dia. Até seu ministério foi diferenciado no ministério dos apóstolos. Foi um ministério muito especial. E aqui, Paulo, amados, ele entrou no evangelho, no caminho de Damasco, aqui a coluna de fogo, que foi o Logos de Deus, o próprio Deus, cruzou o seu caminho ali, o jogou por terra, e dali ele recomeçou a sua vida da maneira correta, porque até então ele era um religioso, um mero religioso, aos pés de Gamaliel, mas agora ele se tornou cristão. É diferente ser um religioso e ser cristão. Como religioso, Paulo matava os cristãos, mas como cristão, agora ele ensinava o cristão a ser mais cristãos. Veja aqui, o legado de Paulo em 1 aos Coríntios 11, verso 1 e verso 2. Preste atenção, não é importante só ler a Bíblia, o importante é conhecer o que a Bíblia quer dizer para você em cada frase, em cada versículo. Ler a Bíblia superficialmente é como ler uma revista qualquer, não edifica, não. Agora, ler a Bíblia soletradamente, devagar, captando cada afirmação, dissertando cada frase, isso é importante para você, para mim, para nós que queremos construir em nós o caráter de Deus, o caráter do Evangelho. O que é o Evangelho? É Cristo, é boas novas, que é Cristo. E como constituir o Evangelho, criar o Evangelho em nós? Através de nossa força de vontade. Lendo a Bíblia com vontade ou sem vontade, leia a Bíblia. Com vontade ou sem vontade, ore. Leia a Bíblia, dissertando cada partícula dela e trazendo para você, não para o outro. Você não deve ler a Bíblia apontando se aqui é para o fulano, se aqui é para o Beltrano, se aqui é para minha mulher, se aqui é para o meu marido. Não, pegue tudo para você. Diga, a Bíblia toda é escrita para mim, para me avisar, para me exortar, para me animar, me encorajar, mas é para mim. Já pensou se toda a sociedade, todos os seres humanos, lesse a Bíblia e canalizasse para si, indivíduo? É como na cidade. Já pensou se na cidade todos os moradores de cada lote na cidade levantasse de manhã, varresse a calçada do seu lote, varresse a calçada, chegava tarde, a cidade estava limpinha, não precisava de garis para cuidar, não é? O problema é que nós deixamos nossos deveres a outros fazerem. Vamos ler a Bíblia puxando para nós, dizendo, toda a Bíblia é para mim. Deixa eu ler, canalizando-a a minha alma, a minha vida. Aí Paulo em Coríntios 11, verso 1 e 2, ele diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Oh, que coisa linda, amados. Paulo chamando para ele esta responsabilidade cristã. Se ele falou isto, é porque ele era sincero naquilo, ele não estava brincando com o Evangelho. Ele encarou o Evangelho de uma forma séria. Até no caso de casamento, ele preferiu ficar sem casar do que casar, porque ele disse em Coríntios 7, um homem casado cuida mais nas coisas naturais e como agradar sua mulher. O homem solteiro cuida mais nas coisas de Deus, em como agradar a Deus. Até nisto, como ele tinha direito de casar, como todo homem tem, é instituição divina o casamento. Mas Paulo abnegou até desse direito
para poder servir melhor a Cristo. Que coisa, amados, que coisa. Não, isso não quer dizer que você casado, você não pode servir bem também, não. Pode. Senão Deus não instituiu o casamento, né? Estou falando que Paulo abnegou desse direito do casamento, porque ele queria ser um nazireu de Deus, não é? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, vamos seguir as pegadas de Paulo. Veja a doutrina dele relacionada às mulheres, postura, modos e costumes. Diz que não foi só lá para o tempo de Paulo. A Bíblia, Hebreus 13:8, diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia é sempre o livro do hoje, é o livro atualizado. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aí no verso 2, ele louva a igreja, a sua igreja ali em Corintos, e ele diz: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Tendes guardado os preceitos, os ensinamentos que eu vos entreguei na íntegra do Espírito Santo. Isso é lindo, amados. Você ser louvado por Deus, louvado por Paulo, louvado pelo ofício divino. Você, mulher, ser louvada, louvo-te, porque vocês lembraram de mim, ou seja, dos meus ensinamentos, e tende retido os preceitos como vos entreguei. Tem retido os meus conselhos, como vos aconselhei. Ou seja, não tem fugido nem para a direita, nem para a esquerda, da doutrina que eu vos trouxe. 1 Coríntios 14:36, ele disse: o que eu vos ensino é mandamento do Senhor. Ele tinha segurança no quinhão da sua doutrina, no pulso firme que ele trazia do Evangelho. Por isso, quando ele ensinava, ele dizia: o que eu vos digo são mandamentos do Senhor. Relacionado à mulher, ele disse: eu não permito mulher pregadora no púlpito. 1 Coríntios 11:36, 1 Timóteo 2:12, 9 até o 12. Feliz de nós de tomar a palavra de Paulo como a palavra de Deus, porque ele disse em Gálatas 1:8, ele disse: eu mesmo ou um anjo do céu vos trazer outro evangelho, outro ensinamento, seja anátema. Porque ele tinha segurança que o ensinamento que ele implantou é Deus. Leia 1 Coríntios 2, ele disse: eu construí a base, agora vejo os outros que virão após mim, se vão continuar edificando sobre estas bases que eu tenho colocado. Ele teve segurança nas bases doutrinárias que ele estabeleceu para o mundo gentílico. Paulo foi o primeiro apóstolo aos gentios. Oxalá que todos nós, pregadores aos gentios, possamos conservar a base, doutrina mãe que Paulo colocou para esse edifício que é a igreja de Jesus crescer. Deus único, batismo em nome de Jesus Cristo, e santa ceia com pães asmos, o vinho puro, veja, e a conduta das mulheres, e assim por diante, assim por diante. Feliz de nós em tomar como exemplo, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Optamos para isto. Ou você quer ser o imitador daquele artista pornográfico de novela, de televisão ou dessas redes sociais, para ir para o inferno? Porque o mundano, a pessoa pecadora, o fim é o inferno, diz a Bíblia em São Lucas 16, verso 19 a seguir. Você que decide para onde você quer ir. Se você quer ir para o céu, tome como Paulo o seu imitador, imite Paulo, siga os rastros de Paulo, de Pedro, de Jesus, dos apóstolos.
da igreja mãe. A nossa igreja mãe é a igreja primitiva dos apóstolos. Deus abençoe. Venha, eu quero te ajudar. Entre em nossa página tabernaculodafé.org.br, está aí no rodapé. Pegue o endereço da nossa igreja aqui em Taguatinga, em Brasília, Taguatinga Norte, e também ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, está a nossa igreja matriz. Esteja lá conosco, pegue os dias de culto, vai lá, tudo o que queremos é te ajudar. Venha, vamos ser gente de Paulo, da Bíblia, e seremos eternos. Abraço.